Desejo de Leila Pereira e estratégia financeira. Entenda bastidores de interesse do Palmeiras em volante Fabinho. Ó, rapaziada, apuração aí do nosso palestra, mas já vai deixando o like, o hype aqui no meu vídeo. Eu vou explicar pra vocês como é que tá os bastidores, né? Os bastidores da negociação do Palmeiras com o Fabinho, como que as coisas podem se dificultar pro lado do Palmeiras, como o Palmeiras pode tentar buscar uma solução para encontrar uma forma de negociar com o Fabinho. Fato é, o nome da vez no Palmeiras é o Fabinho. Vou explicar para você, já deixa o like, já deixa o hype. Tô gravando isso, ó, véspera de Natal. Vou gravar até com a Google Rim de Papai Noel. O Rim de Papai Noel. Véspera de Natal e estamos aqui trabalhando. Então você, dá uma moralzinha pra nós, mano. Ó o trampo que a gente tá fazendo aqui. Fechou? Primeiro eu vou ler a notícia aqui do nosso palestra e a gente já continua pra eu explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre isso. Ó. Já li a manchete. Vamos lá. Palmeiras segue trabalhando no planejamento para a temporada 2026 e busca um volante de marcação após a venda do argentino Aníbal Moreno para o River Plate. Desejo em Fabinho. Um dos nomes analisados pelo Verdão é de Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Como mostrou o nosso palestra, a chegada do jogador seria, como citado em outras oportunidades por Abel Ferreira, um reforço da presidente Leila Pereira. A mandatária do Palmeiras gosta muito do volante e sinalizou para os responsáveis da diretoria de futebol do clube que desejaria a contratação para a temporada 2026. E aqui o primeiro ponto. A Leila se mostrou muito incomodada com o elenco do Palmeiras, até pipocado no final da temporada, né? Vai sair aí o documentário O Acesso Total, produzido pela Globoplay. Tô vendo muita gente criticando. Ah, o Palmeiras vai soltar documentário do ano fracassado. Cara, isso aqui tá em contrato, gente. Os caras fecharam um contrato antes. Como eles iam saber se ia ganhar ou não ia? Aí perdeu, não tem como simplesmente não soltar, mano. Tava em contrato, tem que soltar. Infelizmente foi de um ano ruim, mas acho que vai ser interessante ver os bastidores, principalmente da derrocada. No trailer já dá pra ver uma Leila muito incomodada com o elenco, com a Abel, seja com o que for. Eu acho que ela não vai medir esforço pra esse ano de 2026, não. Inclusive, ela fala uma parada lá que é muito forte, ó. Esse ano escapou, mas ano que vem eu não vou deixar escapar os títulos. Achei bem interessante isso, mano. Eu acho que, até pelo ego da Leila, né? A gente sabe que o ego da Leila é uma parada um pouco inflado. Ela bateu no Flamengo o ano inteiro, cara. E no final das contas, eles bateram na gente nos títulos, né? Ficou feio pra ela, né? Falando negócio de terra flamista, não sei das quantas. E no final, quem levantou as taças foi o BAP lá, né? O cara que ela, inimigo declarado dela. Então ficou feio pra ela. E aí, independente da gente achar que ela é uma boa gestora ou não, eu acho ela uma boa gestora, mas você pode ter sua opinião. Mas uma coisa é fato, o ego dela é inflado e ela não vai deixar barato. Isso pra mim tá muito claro. E aí o Fabinho talvez fosse esse primeiro nome aí. Seguimos na notícia. Estratégia financeira do Palmeiras. Após reuniões entre a cúpula palestrina, montou-se uma estratégia financeira visando viabilizar a chegada do Fabinho. A operação é tratada como complexa por conta dos ganhos do jogador e por não haver, neste momento, a sinalização de que aceitaria voltar ao Brasil. Soube o nosso palestra que o volante precisaria abrir mão de cerca de 70% do que recebe atualmente no Al Ittihad para se enquadrar no orçamento do Palmeiras para os próximos anos. Apesar de não haver uma negociação em curso, em conversas entre o staff, o jogador e o Verdão, o entendimento em um primeiro momento é que Fabinho não estaria disposto a realizar tal movimento no início de 2026. Atentem-se a isso, início de 2026. Aí depois eu explico o porquê, que faz muito sentido. O clube segue interessado e buscando alternativas para convencer o volante de avançar nas tratativas, tendo como principal entusiasta da contratação a presidente Leila Pereira. Essa é a notícia, e agora só para explicar de uma maneira muito simples para vocês, e aí o porquê que eu acho que tem negócio, eu acho muito difícil, tá? Não vou mentir não, Palmeiras tá perto do Fabinho, eu acho bem difícil. Primeiro ponto, o Fabinho ele tem contrato até o meio do ano com o Al Ittihad. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui nessa brincadeira. Lá na Arábia Saudita, a temporada é tipo a europeia, né? Acaba no meio do ano. Então quando a gente olha aqui, ó, vamos olhar para a ficha do Fabinho no Transfer Market, ó, baita ficha, tá? Vitorioso, 1,88, 32 anos, de Campinas, aqui do ladinho, de Jundiaí, bacana, ó. A gente olha para cá, ó.
Ele tá no time desde 2023, né? Em julho, ou seja, ele chegou no início de uma temporada lá no Al Ittihad. E ele vai, o contrato até junho de 2026, ou seja, contrato de 3 anos com o Al Ittihad. Esse foi o contrato do Fabinho. Ele pode sair em janeiro? Pode. Ele pode assinar um pré-contrato em janeiro. Então, se ele assina um pré-contrato, depois ele sai de graça pro Palmeiras. O Al Ittihad quer isso? O Al Ittihad não quer. O Al Ittihad prefere vender ele já em janeiro, porque aí tem o valor da multa. Que aí eu não sei quanto seria esse valor da multa, mas aí o Al Ittihad não ia perder ele de graça no fim da temporada. Então, a primeira notícia que a gente tem é que o Al Ittihad topa liberar ele em janeiro. Quem não topa é o Fabinho. E o porquê que não é o Fabinho não topa? As notícias que saíram recentes eram de que ele estava, inclusive eu trouxe aqui, de que ele já tem ciência de que ele vai ter que reduzir o salário para voltar para o futebol brasileiro. Isso não é um problema para ele. Ele ganha 70, ele ia ter que abrir mão de 70% do salário, mas o projeto dele é de voltar para o Brasil para estar mais perto da Copa do Mundo. Então, para ele, isso parece que valeria a pena. Pô, abrir mão de 70% do salário, depois tá no futebol competitivo, ok, mas não agora. Por que não agora? Porque se ele abre mão disso agora, ele tem mais 6 meses de contrato e ele ia jogar isso no lixo. Então, qual que é a solução que parece que está arrumando para o Palmeiras encontrar? Esse 70% que ele tem para receber por 6 meses, são 6 meses de 70% a mais que ele recebe lá do que ele receberia aqui. O Palmeiras vai tentar diluir isso por meio dos anos para que ele receba sim esse valor, que ele rescinda com o Al Ittihad, o Palmeiras pague a multa, ele venha em janeiro, mas esse valor que ele tem para receber pelos 6 meses restantes, que eles sejam diluídos de alguma forma dentro do contrato dele para que ele receba esse valor. Vamos supor, vou tentar fazer uma continha de padaria aqui. Vamos colocar em morangos? Vamos colocar em morangos, eu vi essa comparação do VSR lá no TNT Sports, gostei. O salário dele é em morangos. Então, ó, só para ficar muito claro, vamos lá, ele ganha 10 morangos lá no Al Ittihad, certo? O salário dele é de 10 morangos. Ele ia receber mais 6 vezes esses 10 morangos, né? Porque é o tempo de contrato que ele tem. Então vamos supor, no Palmeiras, o Palmeiras só pode pagar 3 morangos para ele, certo? Lá ele ganha 10, aqui ele paga 3, que é o 70% a menos que ele vai receber, certo? Como é que o Palmeiras faria para pagar esses 7 morangos por mês que ele vai deixar de ganhar? Você faz a conta, 7 morangos vezes 6, ele vai ganhar 7, 14, 21... 7, 14, 21, 28, 35, 42 morangos. 42, eu sou ruim de tabuada. 42 morangos é o que ele vai deixar de ganhar se ele assinar com o Palmeiras agora. Então o que o Palmeiras pode fazer, e talvez seja essa a brincadeira que ele está fazendo. Ele vai diluir esses 42 morangos por 3 anos de contrato, que é o contrato que o Palmeiras vai tentar firmar com ele. 3 anos de contrato, que dá 36 meses, você dilui 42 morangos, caramba, eu tô com molangos, né? Você dilui 42 morangos em 36 vezes, aí sai 1 morango, 1. 1 morango, 1. Então o Palmeiras, que pagaria 3 morangos para ele, faz um salário mais algum tipo de bônus, alguma luvas, não sei como que ficaria, mas ao invés de pagar 3 morangos no geral para ele, o Palmeiras pagaria 4 morangos, 1. Certo? Então ele abriria a mão desses 42 morangos que ele tem para receber, mas eles sairiam diluídos durante os 3 anos de contrato, e ele a longo prazo ele não deixaria de ganhar esses morangos que ele tem para ganhar aí no Al Ittihad. Essa é mais ou menos uma explicação bem besta que eu posso fazer para ficar muito claro para vocês como é que é a estratégia para o Palmeiras convencer o Fabinho. Não é que ele deixe de ganhar o que ele tem para ganhar, mas que isso seja diluído durante os 3 anos de contrato, ou 2, né? Enfim, 2 ou 3, mas aí eu tô contando como 3, para que ele possa rescindir agora e vir pro Palmeiras agora. Porque para ele, o projeto para ele seria interessante agora, já que ele quer jogar a Copa. Então ele teria esses 6 meses aqui no futebol brasileiro para tentar disputar a Copa do Mundo. Ficou claro, rapaziada? Então, ó, deixa o like, deixa o hype. Feliz Natal a todos vocês. Tem live de Natal hoje a partir das 21 horas, caso você esteja vendo isso mais cedo. A gente vai trocar uma ideia, eu vou botar um VT que eu fiz uma tier list bacanuda aqui pra gente se divertir, vai ter o Samba Gol, a gente vai reproduzir aqui, vai ter bastante coisa na live de Natal, fechou? Deixa um comentário, deixa sua opinião. Fabinho é um bom nome pra você? Tamo junto, e deixa um Feliz Natal aqui nos comentários, pô, que eu senti esse carinho de vocês. Feliz Natal, rapaziada, tamo junto.